Vampiro é uma lenda que é famosa até os dias de hoje, e tem vários tipos diferentes. Tem um vampiro que é um pássaro trovão, tem um vampiro zumbi, tem um vampiro que caça vampiro e muito mais. Vem comigo que eu vou te mostrar 7 tipos bizarros de vampiros. Se você é novo no canal, se inscreve aí, não esqueça também de deixar o like e de compartilhar o vídeo que me ajuda bastante. E também comenta aí alguma lista que você queira que eu faça, pode ser de criaturas, de deuses. Eu vi que tinham pedido para fazer de bruxas também, que eu acho bem legal, comenta aí o que você acha. Vampiros são uma lenda do folclore balcã e fazem parte do povo cigano. Segundo dizem, o vampiro pode surgir sendo filho de um outro vampiro, como a mulher, ou sendo também filho de um vampiro com um humano. Sendo assim, ele pode ser 1/3 ou metade vampiro. E segundo as lendas, eles seriam basicamente uma versão melhorada dos vampiros, já que eles têm todos os poderes deles, mas não têm nenhuma fraqueza. Os vampiros, inclusive, têm algumas habilidades que tornam eles caçadores perfeitos de vampiros. Por exemplo, tem alguns vampiros que têm a habilidade de ficar invisível para que eles possam atacar as suas vítimas sem nenhum problema. Mas essa habilidade contra os primos deles, que são os vampiros, é inútil, porque os vampiros, por algum motivo, conseguem ver essa forma espectral deles. Eles também são extremamente fortes e podem matar vampiros melhor do que qualquer outro tipo de criatura, superando inclusive o principal rival dos vampiros, que é o lobisomem. Inclusive eu já fiz vídeo de lobisomem aqui no canal, hein? Depois dá uma olhada lá. Os vampiros também conseguem caçar durante o dia, já que eles andam sob a luz do sol sem nenhum problema. A aparência deles é um pouco bizarra. Dizem que eles têm um corpo gelatinoso, eles não têm ossos e nem unhas, e são quase sempre criaturas bem sujas. E nas histórias que eles aparecem, eles sempre odeiam os vampiros e estão sempre caçando eles. Mas mesmo assim, os vampiros também são odiados pela humanidade, porque querendo ou não, os humanos veem eles como se fossem monstros. Então eles estão sempre se mexendo e andando por aí como se fossem nômades, porque eles são tão excluídos pelos vampiros quanto pelos humanos. E falando em caçador de vampiros, vocês já devem ter imaginado algum personagem aí da cultura pop que se encaixa nesse tipo de criatura, né? Como por exemplo, o Blade da Marvel e o Alucard. No caso do Alucard, eu nunca assisti, então não sei exatamente se ele se encaixaria em vampiro, mas o Blade com certeza. Galera, lá no meu canal secundário, que é o M-Verso, saiu um vídeo que vocês vivem me pedindo pra fazer aqui, só que como não cabe mais aqui no MD Mythology, eu lancei lá, que é o Shumatsu no Valkyrie Brasileiro, parte 2, onde eu e a galera da live substituímos todos os lutadores, que são personagens históricos e até deuses, que estão ali no anime, por lutadores brasileiros. Depois vai lá e dá uma olhada, vai estar na tela final pra vocês. Talvez o Ekimu seja o primeiro vampiro da história, ou a primeira criatura que se parece com um vampiro. Ele é uma lenda da Mesopotâmia, mais especificamente uma lenda assíria, que dizem que surgiu de 2 ou 3 mil anos antes de Cristo. Segundo dizem, o Ekimu pode aparecer quando uma pessoa morre de repente, de forma prematura, e tem um detalhe nessa lenda que lembra um pouco, por exemplo, o corpo seco, porque como dizem os contos, o corpo seco não foi aceito nem no céu e nem no inferno. Ele acabou ressuscitando e ficando por aqui, pela terra mesmo. E é o que acontece de certa forma com o Ekimu, porque quando a alma não era aceita no submundo lá na Síria, ela voltava para a superfície e como estava irritada e violenta, ela começava a se alimentar da energia dos seres vivos. Algumas mortes que poderiam gerar o Ekimu são, por exemplo, o afogamento, a desidratação e a cadeia, ou a prisão, se você quiser falar de uma maneira mais bonita. Mas até mesmo se você morresse de maneira considerada normal, você ainda assim poderia virar esse monstro, caso você não tivesse um ritual funerário decente, porque segundo a lenda, o espírito do Ekimu não descansaria até ter um sepultamento bem feito. As pessoas que não tinham nenhum parente poderiam acabar virando esse espírito, já que não teriam ninguém para cuidar de seu corpo quando morressem. Os Ekimus ficavam rondando regiões como desertos ou outras áreas secas, e quando algum desavisado passava por ali, era atacado por eles, os Ekimus poderiam, por exemplo, agir como se fossem os famosos encostos. Eles grudavam na sua vítima, depois seguia elas até a sua casa e ali acabava com ela. Apesar de serem considerados espíritos, os Ekimus, segundo a lenda, podiam possuir uma forma física e corpórea, mas também poderiam mudar de forma, se tornando fumaça, vento ou sombra. Esse monstro sugava a energia da sua vítima dia após dia, até que no fim ela virasse praticamente uma casca de fruta seca.
A Lâmia é um monstro ou alguns monstros da mitologia grega, que se alimenta de crianças e é claro que se ela tá aqui na lista, ela também se alimenta de sangue. Tem várias versões sobre ela, em algumas ela aparece sendo filha de Poseidon e em outras sendo filha de Belos. Mas de toda forma, a história dela é um tanto quanto triste. Segundo dizem, em uma dessas versões, ela era rainha de Líbia e era filha de Belos, e tinha uma beleza enorme. E é claro que quando tem uma mulher com uma grande beleza em uma história grega, você sabe que vai ter um deus grego dando em cima dela, e nesse caso, ou melhor, na maioria dos casos, tem o nosso querido e amante da poligamia unilateral, o Zeus. O Zeus e a Lâmia se encontravam bastante, só que teve uma hora que a Hera acabou descobrindo, e ela ficou com muitos ciúmes e com muita raiva. E ela resolveu se vingar da Lâmia da pior maneira possível, que era sequestrando ou roubando as crianças dela. E com isso, a Lâmia ficou completamente louca e com muita raiva também, e resolveu descontar em outras pessoas e roubando os filhos delas e matando eles. E conforme ela foi fazendo isso várias e várias vezes, o corpo dela foi se deteriorando até o momento que ela parecia um monstro terrível. Tanto que dizem até que a Lâmia acabou gerando uma outra criatura, que é a Scylla, o monstro marinho. Inclusive eu já tenho um vídeo da Scylla aqui no canal, se você quiser, vai estar no card e na descrição para você. Mas mais tarde, a Lâmia acabou virando um tipo de criatura, ou sereias, já que elas tinham forma de mulheres muito bonitas, que atraíam jovens para depois matá-los e comer da sua carne e do seu sangue, o que é muito parecido com o que a gente entende de vampiro hoje em dia. Impundulu, ou pássaro relâmpago, é uma lenda que é muito parecida com outras equivalentes pelo mundo. Por exemplo, tem o Thunderbird e tem o Rondolô, que é o pássaro trovão do Brasil. Mas o Impundulu em específico é uma lenda africana, ou mais especificamente, uma lenda da África do Sul, de povos como, por exemplo, os Zulus ou os Xhosa. Ele é um pássaro trovão que também é um vampiro, e na sua forma verdadeira, ele tem cerca de 3 centímetros de altura. Mas é claro que ele tem o poder de trocar de forma e assumir um tamanho considerável, muito parecido com o ser humano, e nessa forma as penas dele ficam todas coloridas, tanto que ele fica parecido com o arco-íris. Assim como diz o nome dele, o Impundulu pode invocar relâmpagos, e também tem vários outros tipos de poderes. Ele pode espalhar doenças, pode causar infertilidade em bois, vacas e seres humanos, e matar qualquer pessoa instantaneamente que porventura esteja andando em uma região perto dele. Ele vai fazer com que a pessoa sinta uma intensa dor no peito, aí de repente ela vai cair dura no chão. E caso ele queira também, ele pode dar uma de boto cor-de-rosa, ele pode assumir a forma de um belo homem para assim atrair as mulheres. E como eu disse, o Impundulu é também um vampiro, ou seja, ele se alimenta de sangue de bois, vacas e seres humanos, mas ele também pode se alimentar da carne. O apetite dele é tanto, mais tanto, que em uma única noite ele consegue acabar com uma manada inteira de bois. Segundo algumas lendas, ele também pode servir como uma espécie de servo ou escravo de bruxas, e ele sempre aparece para elas em uma forma de um pequeno pássaro. Ele deve ser alimentado toda noite, ou pelo menos ser libertado para que ele possa caçar durante a noite, porque do contrário ele pode se virar contra a própria bruxa. O Encorado é um vampiro das lendas brasileiras, e quem acompanha o meu canal há um certo tempo já deve saber sobre ele, né? Porque ele já apareceu em alguns outros vídeos da playlist de mitologia brasileira. Inclusive, se você quiser ver essa playlist, vai estar por aí pra você também. Mas em resumo, ele é um tipo de vampiro nômade que fica sempre andando de vilarejo em vilarejo, de cidade em cidade, procurando as suas vítimas. Ele faz parte do folclore nordestino, e ele é bem pouco, não pouco conhecido, mas tem bem pouca coisa sobre ele. Pouco se sabe sobre ele, tem poucas informações. Dizem que a aparência dele é de um homem que está usando um sobretudo de couro preto. Somente a sua presença já coloca um respeito enorme. E assim como outros vampiros, ele só pode entrar na casa da pessoa se ele for convidado. Mas é claro que ele sempre vai dar um jeitinho de que convidem ele para casa. O principal tipo de vítima do Encorado são pessoas que não vão muito à igreja. E ele sempre sabe exatamente quem são essas pessoas. Hades é uma outra lenda africana, só que nesse caso é de Gana, Togo ou Benin. E essa é uma lenda um pouco parecida com o Impundulu, não porque o Hades seja um pássaro que solta trovões ou algo assim, mas sim porque ele também é um vampiro que pode possuir uma forma animal. O Hades, quando está na natureza, tem a forma de um vagalume, mas com seus poderes ele pode também trocar de forma, aparecendo como uma bola de luz, ou é claro, quando vai atacar as suas vítimas, ele se transforma em um humano. E normalmente essas vítimas são as crianças mais bonitas da
tribo. Usando a sua forma de vagalume, o vampiro entra dentro da casa da vítima, usando brechas na parede, janelas ou buraco da fechadura. Depois ele vai em direção ao quarto da vítima, se alimenta dela enquanto ela dorme. De acordo com a lenda, a vítima fica doente e vai piorando cada dia mais, até que ela morre. Ou então, o Ati pode possuir a sua vítima, e essa pessoa então se torna um Abason, que traduzindo seria bruxo ou bruxa. E a pessoa que está possuída começa a passar uma energia tão negativa e tão pesada que atinge todos ao seu redor. Existem 3 tipos de pessoas que podem ser um Abason. Mulheres que têm irmãos, principalmente quando os irmãos têm filhos mais bonitos que o dela. Idosos, quando os jovens da casa estão morrendo antes dele, e as pessoas mais pobres quando elas demonstram inveja pelos mais ricos. Jiangshi é uma lenda chinesa que se encaixa tanto em vampiro quanto em zumbi. Na verdade, a maioria das lendas dizem que um vampiro seria um tipo de zumbi, já que em várias histórias, um vampiro nasce de um cadáver que é mal enterrado ou mal velado. Mas o Jiangshi com certeza é um dos tipos mais engraçados de vampiro, porque ele se move pulando e com os braços pra frente, meio que parecendo o zumbi do Minecraft. Durante a noite eles saem procurando pelas pessoas para absorver a força da vida, e durante o dia ficam descansando dentro de seus caixões ou em outros lugares escuros, como as cavernas. A aparência desse zumbipiro pode variar bastante, dependendo provavelmente do tempo que essa pessoa já esteve morta. Pode aparecer como uma pessoa normal, ou com o corpo já apodrecendo e tendo a pele mais esverdeada. Eles têm o cabelo longo e se comportam quase como animais. Para se livrar deles, você pode usar um espelho, já que eles têm medo do próprio reflexo. Pode também usar a madeira de uma árvore de pêssego, que dizem que limpa todo tipo de coisa maligna. E se você tiver muita sorte ou muita habilidade, você pode fazer um galo cantar também, e com isso o Jiangshi vai pensar que o dia está chegando e ele vai tentar se esconder. Se você assistiu o vídeo até aqui, por favor deixa o like aí para mostrar que você gostou, e também se inscreve aí para não perder nenhum vídeo, beleza? Valeu, falou, tchau!